Bem, gente, voltamos aqui e a gente volta no exemplo, né, que eu falei para vocês. Esse exemplo ele se encontra na página 102 do PDF do livro do Alan Chalmers, né, O que é Ciência Final. Esse livro, como eu já disse, vai ser disponibilizado na segunda unidade da disciplina, partes dele, né, para que vocês possam estudar tanto Karl Popper, como Lakatos, como Thomas Kuhn e o Paul Feyerabend, tá? Então vejam, o núcleo irredutível, tá, de um programa, como eu já disse para vocês, tá, é o que define, ou seja, é a característica que o define, que define o programa de pesquisa. O programa de pesquisa, no caso, né, ele é composto por inúmeras concepções, e ali ele vai formar o núcleo irredutível dele. Tá? Ele assume a forma de alguma hipótese teórica muito geral, né? No caso, o modelo heliocêntrico, tá? As teorias, né, mecânicas das leis, né, as leis de Newton, tá? Vamos a alguns exemplos, né? Então vejam. O núcleo irredutível da astronomia copernicana seria a suposição que a Terra e os planetas orbitam um Sol estacionário e que a Terra gira em seu eixo, tá, uma vez por dia. Esse é o núcleo irredutível da teoria copernicana, como eu já havia, né, explicado para vocês anteriormente. Um outro exemplo. O núcleo irredutível da física newtoniana é composto das leis do movimento de Newton, mais a sua lei da atração gravitacional, tá? Todo o resto do arcabouço newtoniano serve o quê? Serve como hipóteses e teorias auxiliares para proteger esse núcleo irredutível, tá? No caso do materialismo histórico dialético de Marx, o núcleo irredutível seria a suposição de que a mudança histórica deva ser explicada em termos de lutas de classe, a natureza das classes e os detalhes das lutas sendo determinados, em última análise, pela base econômica. Aí, no caso, a gente tem o quê? Um exemplo do núcleo irredutível na teoria do Karl Marx, tá? Então, aqui a gente tem alguns exemplos. O núcleo irredutível, gente, é justamente aquela parte central, entendeu? Do programa de pesquisa. Aquela parte central, como vocês podem perceber aqui no organograma, vai dar a possibilidade de você desenvolver novas pesquisas. Vai permitir você responder e explicar os fenômenos conhecidos, aqueles fenômenos que você já conhece, e vai também permitir você prever novos fenômenos e também responder esses fenômenos. Como esses fenômenos ocorrem, como eles se desenvolveram, né? Como eles foram possíveis, tá ok? Então é muito importante que vocês entendam essas concepções. E aí a gente tem aqui no organograma, né, a explicação de um programa progressivo e de um programa regressivo ou degenerescente, ou seja, um programa que vai desaparecer. No caso do modelo geocêntrico de Ptolomeu, né? Ele é um modelo ou um exemplo de programa de metodologia de pesquisa degenerescente ou regressivo. Então veja, programa progressivo prevê e acomoda novos fenômenos, né? Ele vai prevendo e explicando, tá, os novos fenômenos. Possui força heurística, né, para se desenvolver, possui força heurística, né, para permitir que pesquisadores que vão vir posteriormente possam desenvolver e estender o programa ainda mais. É o que acontece, né, com as teorias newtonianas, né? Quando o Newton termina de esboçar todo o seu programa, nos séculos XVIII e nos séculos XIX, a gente tem o quê? A gente tem justamente a continuidade e a expansão do programa de pesquisa newtoniano. Os dois séculos, né, são considerados séculos newtonianos, a mecânica clássica, tá? E aí um programa regressivo não tem suas previsões confirmadas. Ou seja, ele não consegue mais prever novos fenômenos e nem explicar esses novos fenômenos, tá? Inúmeros fenômenos, ou seja, anomalias, vão surgindo, tá? E, consequentemente, o programa não consegue mais dar conta dessas anomalias, não consegue mais respondê-las. Se ele não consegue mais respondê-las, ele vai perdendo a sua força heurística, né,
para permitir o desenvolvimento da pesquisa, para permitir o desenvolvimento, entendeu, do programa de pesquisa. Então ele vai se tornando um programa regressivo. Ele vai, entendeu, desaparecer, ok? E aí vejam, exige-se que programa de pesquisa tenha sucesso, ou seja, ele continue dentro do processo histórico obtendo êxito, tá? Ao menos intermitentemente, em fazer previsões novas que sejam confirmadas. Então é necessário que as previsões, entendeu? Novas previsões sejam feitas e que elas sejam confirmadas. A teoria de Newton experimentou sucessos dramáticos desse tipo quando Gale, aí a gente tem um exemplo, observou o planeta Netuno e Cavendish detectou primeiro a atração gravitacional em escala de laboratório. Sucessos tais eram as marcas do caráter progressivo do programa newtoniano. Tá? Então, quando Gale, né, observa o planeta Netuno, né, ele vai explicar ali porque Saturno, na verdade, ele tem uma trajetória, né, Urano. Vai explicar por que Urano tem uma trajetória diferente, e essa trajetória é causada justamente por causa da gravidade de Netuno, né? Então, isso era uma previsão, né, do programa de pesquisa de Newton, né? Ou seja, a trajetória de Urano só poderia ser explicada de tal forma, né, como uma trajetória meio que não seguia um padrão correto. Por quê? Porque deveria existir um outro planeta, entendeu? Orbitando posteriormente a ele. E até próximo a ele, vamos dizer assim, tá? Então, na verdade, quando o Gale observa o planeta Netuno, confirma-se, entendeu, que a força gravitacional de Netuno fazia com que a trajetória de Urano fosse daquela forma, né? Ocorresse daquele jeito, tá? E aí a gente tem o Cavendish, que também detectou primeiro a atração gravitacional em escala de laboratório. Fez testes em escala de laboratório e detectou a força gravitacional. Sucessos tais eram as marcas do caráter progressivo do programa. Em contraste, aí vejam, né, diferentemente, foi a astronomia ptolemaica, né, pois ela tinha fracassado em prever fenômenos novos durante toda a Idade Média, tá? E explicar alguns fenômenos, tá? Ela nem conseguiu prever novos fenômenos, mas também não conseguiu explicar alguns fenômenos que existiam, né, já naquele momento histórico, e consequentemente ela vai se tornar uma teoria ou uma metodologia ou um programa de metodologia científico degenerescente, ou seja, regressivo. Na época de Newton, a teoria ptolemaica era nitidamente uma teoria degenerescente. Aí vejam, tá, o processo, né, que vai fazendo com que as teorias deixem de ser teorias científicas, ou na verdade deixem de ter o valor histórico científico, tá? Num determinado momento, ok? E aí vejam, essa é a diferença, né, entre Lakatos e Karl Popper, tá? Lakatos e Karl Popper, tá? O Lakatos, ele vai percebendo o quê? Ele vai percebendo que existe um programa, né, com arcabouço montado, estruturado, e esse arcabouço, né, ele vai se desenvolvendo. Não depende exclusivamente de refutações e falsibilidades, tá? Depende de confirmações, de prever novos fenômenos, de explicar esses novos fenômenos, e também, né, ele pode alterar as suas teorias auxiliares, alterar o seu arcabouço ou o seu cinturão protetor, diferentemente, entendeu, das concepções de Popper, que não permitiam isso, né? O Lakatos, na verdade, ele vai fazer uma abertura maior para que a gente possa considerar uma teoria científica, né, historicamente válida por mais tempo, né? Então ele vai manter essa estrutura, ele vai permitir que a gente pense, né, na manutenção das teorias, né, como elas podem durar num determinado tempo. Então não depende simplesmente de refutabilidade e falsibilidade, vai muito além dessas concepções, entendeu? Vai muito além dessas concepções que Popper colocou. Bem, gente, a gente termina o Lakatos aqui, tá? Eu vou deixar para vocês o livro, né, na unidade 2, e eu espero encontrar vocês lá na próxima aula, né, falando já sobre o Thomas Kuhn. A gente vai falar agora sobre Thomas Kuhn e posteriormente Paul Feyerabend. Valeu, gente, obrigado, até a próxima aula.